Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Sales. Vamos aqui falar da aula 22 agora, né? Falar sobre os lançamentos horizontais. A gente já tinha falado de lançamento vertical, agora o que seria um lançamento horizontal? Então pessoal, o que a gente vai abordar? Qual é a descrição, né, do lançamento horizontal? As equações que descrevem esse lançamento, equação da trajetória. A gente vai observar agora que essa trajetória ela ocorre não mais em um eixo, né? Ela vai ocorrer em dois eixos, é um movimento bidimensional. Tempo de queda, alcance horizontal. A gente vai ver que a gente vai ter uma composição de movimento aqui, entre o movimento horizontal e o movimento vertical, e exemplos. E por último, um desses exemplos que eu quero mostrar para vocês é uma simulação no FET Colorado. Então vamos lá, pessoal. O que seria esse movimento horizontal? Observem aí o movimento da água dessa cachoeira, que delícia! Então vocês estão observando que a água vem ali no horizonte, aqui em cima, e ela é lançada. Ela é lançada com uma certa velocidade e a partir daí ela começa um movimento de queda. Então isso seria um lançamento horizontal. Por isso que eu falo que é um movimento em duas dimensões. Eu tenho tanto aqui um movimento inicial que é horizontal, ele não é acelerado, a gente vai considerar aqui que não existe aceleração na horizontal, mas a partir do momento que ele começa a cair, eu passo a ter uma componente aí da aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, o fato aqui é que é um movimento que ocorre em duas dimensões. Você pode pensar que ocorre tanto um movimento horizontal como um movimento vertical, mas esses movimentos são simultâneos, ou seja, eles ocorrem ao mesmo tempo. Então vamos lá, aqui seria a trajetória, né, que eu estou observando. Se eu pegasse aqui um barquinho, uma folha, e ela fosse lançada, acompanhasse essa água aqui, então ela teria essa trajetória aqui. Ela é lançada horizontalmente e depois começa a cair segundo essa equação, essa curva aqui. Então vamos fazer uma descrição em termos de eixo. Eu vou considerar aqui dois eixos, tanto um vertical, que eu vou chamar de Y, e o horizontal, que eu vou chamar de X. Observe, pessoal, que em X não tem uma aceleração, a aceleração é zero, então aqui na horizontal o movimento é uniforme, e já na vertical tem a aceleração da gravidade. Nós sabemos que a aceleração da gravidade ela é para baixo. Como eu orientei aqui esse eixo para cima, o que eu vou fazer? A única alteração que eu vou fazer é que a aceleração no eixo Y eu vou considerar menos g, devido ao fato da aceleração da gravidade ser para baixo. Então está com sentido contrário à orientação do eixo. Então vamos lá. Se eu tenho um barquinho, uma pedra, aqui, uma bolinha de ping-pong que ela acompanha esse movimento aqui da água, então ela vai ser lançada, né? Então aqui é a trajetória que ela vai seguir. Ela parte com uma velocidade x, uma velocidade aqui horizontal, e a velocidade vertical dela inicialmente é igual a zero. À medida que ela se move, a velocidade em x não muda. A velocidade em x continua a mesma. O que muda é a velocidade em y, porque ela passa a cair. Em y, o movimento é acelerado. Então, eu vou ter uma variação da velocidade em y. Ela vai aumentar essa velocidade. Então, qual que vai ser a velocidade dela em um determinado ponto aqui da trajetória? Vocês devem se recordar, né, que nós falamos que a velocidade de uma partícula em uma trajetória curvilínea, ela é sempre tangente a essa trajetória. Então a velocidade aqui, ó, seria essa velocidade v, tangente à trajetória. Eu posso dizer que essa velocidade é composta tanto por uma velocidade em x e uma velocidade em y, ou seja, eu posso decompor essa velocidade. A velocidade v é uma velocidade em x ou y, ou seja, né, quando eu coloco aqui faço aqui a regra do paralelogramo, né, eu consigo observar, pessoal, que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde a nossa velocidade v aqui, que é a velocidade de fato da partícula, ela pode ser calculada pelas componentes vy e vx, ou seja, v igual a vx mais vy. E está aí o movimento dela até ela chegar aqui nesse ponto mais baixo da trajetória. Eu posso falar que se ela chegar ao solo, esse ponto aqui seria a altura zero. Vamos descrever as equações do lançamento horizontal. Então, como eu tinha dito anteriormente, no eixo X eu tenho um movimento que é uniforme. Então, não tem aceleração nesse eixo aqui.
Então vamos considerar que a velocidade Vx, né, ela vai ser sempre a mesma, então vamos chamar de velocidade V0, que é a velocidade de lançamento. Caso não existisse, pessoal, a aceleração da gravidade e eu lançasse essa bolinha aqui, ó, se não existisse a aceleração da gravidade, ela ia ter uma trajetória aqui retilínea assim, ó, ia por toda a vida aqui sem mudar o seu valor. É devido ao fato que no eixo Y nós temos a aceleração da gravidade, ou seja, vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Então essa aceleração vai fazer com que o vetor aqui, velocidade, né, vai ser curvado aqui, ó, igual nós tínhamos representado anteriormente. Então alguns pontos que são bem importantes aqui para a gente focar. Se você fala que aqui é o solo, altura igual a zero, e a partícula é lançada desse ponto, então desse ponto aqui até aqui em cima eu chamo a altura H, altura de lançamento. A velocidade Vx, como ela não muda, né, estou num movimento uniforme aqui na horizontal, ela vai ser sempre esse valor V0. É a velocidade de lançamento. Então, pessoal, os principais parâmetros para você definir praticamente tudo em um lançamento horizontal, se você tiver essas duas informações, a altura de lançamento e a velocidade com que ela é lançada, a gente consegue praticamente resolver todas as questões de um lançamento horizontal. Nós tínhamos visto aqui, né, que a velocidade v vetorial, né, é a soma vetorial de Vx com Vy. Mas como é que eu posso obter o valor do módulo de V em qualquer ponto aqui da trajetória ou de um determinado tempo aqui que o corpo está caindo? Bem, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Essa velocidade V aqui faria o papel da hipotenusa. Então eu tenho aqui V ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então assim eu posso obter o valor do módulo de V. Já que eu quero saber as equações, vamos lá. No eixo vertical, eu tenho um MRUV. Então, a equação para o MRUV é S de t, né, igual a S0, mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Nós já tínhamos visto isso. Só que eu vou mudar a variável aqui, já que eu estou usando na vertical a letra Y. Observe, estou usando aqui a letra Y. Eu estou falando que aqui embaixo a posição inicial é igual a zero. E que a aceleração é menos a aceleração da gravidade. Então, para um tempo determinado aqui, t, a partícula vai estar nesse ponto aqui, ó. Então, na horizontal, o que nós vamos ter? Bem, eu posso usar essa equação para horizontal. Só que na horizontal eu não tenho aceleração. Eu posso usar também na horizontal, ela está vindo para cá, mas nesse ponto aqui eu posso falar que a posição inicial na horizontal também é igual a zero. Então, eu sumo com esse termo aqui, sumo com esse termo que na horizontal é o movimento retilíneo uniforme, não temos aceleração. Então, só nos resta VT, onde V é a velocidade V0. E eu vou trocar esse S, né? Porque essa é uma letra genérica, quando a gente estava só movimentos retilíneos, mas aqui eu estou separando em duas dimensões. Então, eu estou resolvendo primeiro nesse eixo aqui, que é o eixo X. Então, eu vou chamar aqui de X. Então, X de T vai ficar simplesmente V0 vezes T. Já na vertical, mesma coisa. Vou chamar aqui de altura inicial, posição inicial na vertical igual a zero. Eu já tenho agora a velocidade inicial na vertical é igual a zero, então esse termo aqui vai subir. E a aceleração é menos a aceleração da gravidade. Então vai ficar aqui, ó, trocando as letras, né? Na vertical, o eixo é Y, então eu vou trocar o S por Y. Então, Y de t é igual à posição inicial que ele foi lançado. A posição que ele foi lançado, ele saiu dessa posição aqui, H. Então, está aqui. Velocidade inicial que ele foi lançado, zero. E a aceleração, nós tínhamos falado, né, na vertical, menos. Então, vai ficar H menos G sobre 2t ao quadrado. Então, está aí, pessoal. As duas equações da posição para o lançamento horizontal. Reparem, quais são os dois parâmetros que eu preciso saber? Qual é a velocidade inicial e qual é a altura de lançamento? A aceleração da gravidade nós já sabemos. E a outra equação horária que nós temos, ou seja, a outra equação do movimento, já que na vertical o movimento é retilíneo uniformemente variado, estou colocando assim, ou seja, a velocidade vai mudar na vertical.
Então, se você pensar que velocidade é igual a velocidade inicial mais AT, bem, em y aqui a velocidade inicial é igual a zero, então só sobra AT, ou seja, menos GT. Então, aí as três equações. Equação da trajetória. Vocês observaram que quando uma pedra é lançada, objeto lançado horizontalmente, ele descreve essa curva aqui, ó. A gente pode determinar qual é a equação dessa curva nesse plano cartesiano que eu estou designando aqui por x e y. Vamos fazer isso aí baseado nas duas funções horárias da posição, tanto para o eixo horizontal como para o eixo vertical. Então está aqui x de t e y de t. Então vamos lá, a pedra é lançada. Tá, descreve essa trajetória. Em um determinado tempo t, pessoal, ela vai ocupar aqui tanto uma altura y como uma posição aqui horizontal x. Com isso, eu posso pensar o seguinte: quem que seria esse tempo? Bem, esse tempo aqui vai ser, se eu isolar nessa equação aqui, vai ficar x dividido por v0. Lá no início eu falei que esse movimento, ele é, apesar de decompor o movimento de uma componente vertical ou horizontal, ele é simultâneo, ocorre no mesmo tempo. Então, o tempo nessa equação é o mesmo tempo nessa equação. Então, quando eu levo essa equação para cá do tempo, substituo x sobre v0 aqui, eu fico com essa equação, x ao quadrado sobre v0 ao quadrado. Eu posso ajustar esse termo aqui para deixar de uma forma um pouco mais elegante, né? Então, fica y de x, está aí uma função, né? Y em função de x é igual a h que seria o ponto inicial, né, de lançamento, menos g sobre 2v ao quadrado, x ao quadrado. Pessoal, bem interessante. Se vocês se lembrarem, isso aqui é uma equação de uma parábola, né? Então, essa curva que a gente obtém aqui, ó, a curva que eu obtenho é uma parábola. Então, no lançamento horizontal, a curva descrita por um objeto, desde que a gente não, esqueci de falar desse ponto que é muito importante, a gente não considere resistência do ar, desde que a gente não considere resistência do ar, vai ser uma parábola. E observe o sinal de menos. O que significa esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos indica que a parábola tem concavidade virada para baixo. Então, esse é o ponto-chave. Vamos aqui, equação do movimento horizontal. A equação do alcance horizontal. Pessoal, a equação do movimento do alcance horizontal vai ser dada da seguinte maneira. Eu vou usar agora esse termo aqui A. O que é esse A? Quando a pedra é lançada, ela vai caindo aqui, ou seja, desse nível aqui que ela foi lançada, ela percorre uma distância na horizontal até chegar aqui no solo. Então, esse A eu chamo alcance horizontal. Como é que eu posso determiná-lo? Bem, eu posso pensar assim, ela foi lançada daqui para cá, e quando ela é lançada daqui para cá, ela tem um tempo que ela gastou. Ela tem um tempo que ela gastou tanto para cair, que eu chamo de tempo de queda, como também para percorrer essa distância aqui, ó. Só que esse tempo é o mesmo, né? Então, o tempo que ela gastou para sair daqui e vir até aqui embaixo é o mesmo tempo que ela gastou para sair daqui e vir até a posição A. Eu chamo de tempo de queda. Então, eu posso substituir o seguinte. Ela percorreu em x aqui uma distância A no tempo de queda tq. Bem, quando ela faz isso, ela sai da posição y igual a h e vai até a posição y igual a zero. Então, eu posso substituir aqui, né? Posso colocar o y de t igual a zero, no mesmo tempo de queda tq. Então, eu coloquei aqui zero. Quando ela caiu, ela foi para a posição y igual a zero. A gente pode colocar o solo. Se eu isolar o tq nessa equação, ou seja, eu passo todo esse termo para o lado de cá, passo o 2 que está dividindo multiplicando, e o g que está multiplicando dividindo, e depois tiro a raiz quadrada, fica o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Essa é uma equação aqui muito importante que vocês podem anotar. Simplifica bastante. Bem, se eu conhecer qual é a altura de lançamento, eu sei quanto tempo que ela gasta para chegar até o solo. Voltando com essa equação aqui para a equação do alcance horizontal, eu encontro que a equação do horizontal vai ser velocidade inicial,
raiz quadrada de 2h sobre g. Lembrem-se lá atrás, pessoal, o que eu falei? Os dois principais parâmetros que eu preciso saber do lançamento horizontal são a velocidade inicial e a altura de lançamento. Então, com esses dois parâmetros eu consigo determinar muita coisa. Vamos fazer agora um exercício numérico para colocar tudo isso aqui em prática. Então, vamos lá, pessoal. O exercício é o seguinte. Uma bola de tênis rola para fora da extremidade de uma mesa situada a uma altura de 1,250 metros, acima do solo, 1,25 metros, ou seja, 1,25 m acima do solo, e atingiu o solo em um ponto situado a 1,4 metros da extremidade da mesa, ou seja, de onde ela começou a cair. Desprezando a resistência do ar, esse é um ponto-chave, porque se você leva em conta a resistência do ar, aí outros fatores da tua partícula vão entrar em cena. A massa dela, qual é o formato dele. Então não é isso que a gente quer descrever aqui. Aí já seria um problema mais dinâmico, que vocês vão ver mais adiante. Então vamos desprezar a resistência do ar. E vamos adotar G igual a 10. Então ele pede para a gente determinar qual é o tempo de percurso. Tempo de percurso, né, desde que ela foi lá da mesa até chegar ao solo, a gente chamou de tempo de queda. O módulo da velocidade inicial, eu falei que essa é uma informação muito importante, né, só que aqui ele te deu outros parâmetros e a partir desses outros parâmetros ele pede qual é o módulo da velocidade inicial. C. O módulo, a direção e o sentido da velocidade da bola imediatamente antes da bola atingir o solo. Então, para onde estaria apontando o vetor velocidade quando ela vai imediatamente ali antes de tocar o solo? E qual é a equação da trajetória para esse movimento? Então, fiz aqui uma animação, pessoal. Aqui vamos resolver o item A, que está a mesa, né? Então, nessa mesa aqui, ó, ele falou qual é a altura de lançamento, 1,25 metros, e ele também falou que da borda aqui da mesa a bolinha vai cair a uma distância de 1,4 metros. Então, o que acontece? A bolinha vem em movimento uniforme aqui sobre a mesa, chegou na extremidade, o que acontece com ela? Ela tem essa velocidade V0, então ela vai ser lançada horizontalmente e vai descrever esse movimento. Foi o que nós já vimos, está aí. Então, acha o tempo de percurso. O tempo de percurso, ou seja, o tempo pela sair daqui até chegar aqui embaixo, é o tempo de queda. Vai ser 2h dividido por g. Então, vamos colocar os valores. Bem, 2 vezes h, 1,250 dividido por 10. Então, você multiplica que vai dar 2,5 dividido por 10, raiz de 0,25. Raiz de 0,25 dá 0,5 segundos. Então, ela gasta 0,5 segundos para sair daqui e chegar até o solo. Vamos ao próximo item. Qual que é a velocidade, qual foi, né, a velocidade inicial de lançamento? Então vamos adotar o seguinte, bem, ela chegou aqui, ela é lançada horizontalmente. Nós sabemos que na horizontal o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, ou seja, na horizontal ela percorre uma distância A em um tempo de queda. Então, se é uniforme, velocidade constante, velocidade pode ser ΔS sobre por T. Qual foi a distância que ela percorreu? A. Em quanto tempo? Tempo de queda. Já temos esses valores, né? Distância A, que é a distância da onde a bolinha cai até a borda da mesa, 1,40 metros. Tempo de queda, calculei no item anterior, 0,5 segundos. Quando você faz essa divisão, 1,4 sobre 0,5, eu vou ter uma velocidade inicial de lançamento igual a 2,8 metros por segundo. Item C. Qual é a velocidade? Reparem aqui, pessoal, faltou uma setinha, né? Porque ele pede, na verdade, o vetor, ele não pede só o módulo, ele pede o módulo de direção do vetor velocidade ao tocar o solo. Então, vamos fazer o seguinte, mesma coisa, o movimento na horizontal, ele é uniforme, então essa velocidade não muda. A velocidade de Vx, né, é o 2,8 metros por segundo que a gente achou no item anterior. Já na vertical, aí nós temos aquela equação, a velocidade na vertical é menos gt. À medida que o tempo vai passando, que a bolinha vai caindo, a velocidade dela vai aumentando na vertical.
Quando chegar ao solo, pessoal, qual é a velocidade vertical que eu vou ter? Bem, menos 10 dividido por vezes 0,5, né, que é o tempo de queda. E g é a aceleração da gravidade. Então, eu chego lá no solo com uma velocidade em y de menos 5 metros por segundo. O que significa esse menos? Pessoal, o menos é porque, no caso aqui, ela está descendo, a velocidade dela é para baixo, então a altura dela diminui, seria um movimento retrógrado. Então, para saber a velocidade, módulo a velocidade da partícula, eu pego v0 ao quadrado mais vy ao quadrado. Aqui, ó, no solo, quando a bolinha estiver aqui, ela vai ter uma v0 para cá, velocidade horizontal, e uma vy para cá, velocidade vertical. E a soma vetorial dessas duas componentes vai dar a velocidade v aqui, ó. Então, já estou dizendo qual vai ser a direção, né? A direção vai ser essa aqui, ó. Então, quando você pega os valores, vamos lá, o módulo vai ser v ao quadrado, 2,8 ao quadrado, que é o v0, mais 5, mas era menos, mas é ao quadrado, vai ficar 5 positivo ao quadrado. Quando você resolve essa equação, vai ficar aqui 7,4 mais 25, então a velocidade é 5,7 metros por segundo. O professor Gil até explicou para vocês, pessoal, vocês poderiam explicar, colocar esse vetor também v da seguinte maneira. Esse vetor v, em termos daquelas componentes, né, i e j, pensando que i seria para x e j para y, eu poderia dizer que o vetor v, ele tem 2,8i, que é uma velocidade de 2,8 metros por segundo na direção horizontal, menos 5j, que é uma velocidade de 5 para baixo na direção vertical. Então, está aí a resposta do item C. Item D, ele pede, determine a equação da trajetória. Para determinar a equação da trajetória, o que eu devo fazer? Bem, a equação da trajetória, de uma maneira geral, né, para os lançamentos horizontais, vai ser y de x é igual a h menos g sobre 2 vezes 0 ao quadrado, x ao quadrado. Então, basta substituir os valores, pessoal. Então, vamos fazer isso. Quando ela é lançada, ela descreve essa trajetória. Nós já falamos, essa trajetória é uma parábola, mas qual é a equação dessa parábola? Então, vamos colocar os valores. Eu sei que o h é 1,25, já foi dado no enunciado. O a é 1,4, aqui eu não preciso do valor de a, né? Mas só foi para vocês colocarem os valores do enunciado aqui no diagrama de lançamento. Então, vou colocar h 1,25 menos g 10 dividido por 2 vezes a velocidade inicial, seja calculado 2,8 ao quadrado. Resolvendo essa equação, dá 1,25 menos 0,64x ao quadrado. Aí, a equação de uma parábola. O menos indica que essa parábola tem a concavidade para baixo. E esse cara aqui, ó, seria o termo da onde que sai aqui o corpo. Tá aí, pessoal, a resposta para o item D. O que nós iremos fazer agora, pessoal? Vamos fazer uma simulação no FET. Eu até coloquei aqui, vou fazer passo a passo, até como você entrar no FET. Na verdade, tem simulações não só sobre lançamento horizontal, mas sobre outros assuntos dentro da cinemática, da dinâmica, de outras áreas da física e também de outras disciplinas, da química, da biologia, da matemática. É interessante que você entre nessa plataforma. Tá aqui, basta você digitar lá no Google FET, que é o PHET. Aqui está o endereço, vou deixar para vocês aí, né, dessa animação em particular, que a gente vai utilizar. Então, passo a passo aqui, ó, seria clicar nesse endereço, clicar no FET e já vou direto aqui. Então, aqui ele vai abrir uma página, já está carregando, já não botei para ele escolher qual animação, já sei exatamente a animação, que é movimento de um projétil. No caso aqui, eu quero apenas a introdução. A introdução seria de movimento de lançamento horizontal. Se você for mais adiante aqui, nessas outras opções aqui, você pode explorar até lançamento oblíquo, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos aqui para a introdução. Então, o que é descrito? Então, o que está sendo descrito aqui, pessoal? Eu tenho aqui um canhão, melhor maneira de representar. Observe que o ângulo aqui, ó, eu posso calcular e mudar esse ângulo, ó. Quando você muda esse ângulo aqui, não é zero, a gente chama isso de lançamento oblíquo. Vocês vão deixar mais adiante, vão ver isso mais para frente. Mas eu vou deixar com esse ângulo zero, ou seja, é lançado na horizontal.
Então, o que eu consigo controlar aqui, pessoal? Nesse lançamento eu consigo aumentar a altura, diminuir a altura de lançamento, né? Aqui está o solo. Eu posso mudar o tipo de objeto que vai ser lançado. Isso é interessante para vocês observarem, porque a gente está estudando movimentos sem resistência do ar. Então, por exemplo, vamos começar lançando aqui uma bola de futebol desse canhão. Então, o que eu preciso definir? Já defini a altura inicial, vou colocar uma altura aqui um pouco menor, 10 metros, né? E com a rapidez aqui, ele chama de rapidez inicial, seria a velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então, vamos fazer o seguinte, para quem está acompanhando no chat, o que eu peço para vocês? A partir dessas duas informações, pessoal, velocidade inicial igual a 5 metros por segundo e altura de lançamento igual a 10, façam uma conta bem rápido aí. Descrevam para mim qual que vai ser o alcance horizontal, ou seja, onde que essa bola vai cair. Vamos lá, tentem fazer isso rapidamente. Vou dar um pequeno tempo aqui para vocês, vou resolver aqui também na mão, que eu criei esses valores agora durante a gravação da aula. Então vamos usar as equações para saber vamos prever aonde que ele vai cair, né? Então vamos lá, você pode pensar no tempo de queda. O tempo de queda ele é dado por raiz quadrada de 2h sobre g. Então, o tempo de queda nessa situação aí vai ficar quanto? Faça uma continha aí. Então, 1,41 segundos. Não sei se vocês encontraram a mesma coisa do que eu. Se vocês encontrarem, digitem no chat aí para ver se eu não errei. Então, tá aí o tempo de queda, né? E agora, qual que vai ser o alcance? Bem, o alcance, pessoal, no movimento horizontal é uma equação simples, né? Velocidade vezes o tempo. Então, é 1,41 vezes 5. 1,41 é o tempo que ele gasta, 5 é a velocidade, então vou ter 5 aqui, então vai dar 9,05. 9,05. Vamos ver se é isso mesmo? Então, aqui vou disparar o meu canhão. E ele disparou o canhão, quase acertou aqui o rapaz. Como é que eu sei se realmente eu acertei essa conta? Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é uma trena. Então eu posso colocar essa trena aqui do ponto que ele foi lançado, né? Ele foi lançado desse ponto aqui mais ou menos. Vamos ver aqui. Coloco aqui, ó, do ponto que ele foi lançado. E vou medir qual é a distância até esse ponto aqui. Então ele está dizendo aqui, minha conta está errada, né? É 5 vezes 1,4, então dá 5 mais 5 vezes 4, 2, 7. Então aproximadamente aí, né, voltando aqui um pouquinho, 7,05 metros. Então acho que vocês também fizeram essa conta aí, um bom resultado aí, né? A gente testar aquelas equações. Eu posso aumentar a velocidade. Quando aumenta a velocidade, vou aumentar aqui para 15 metros por segundo. E vou disparar novamente minha bola de futebol. O que acontece, pessoal? Bem, se eu aumentei a velocidade, você espera, né, que ela vai cair mais longe. Se vocês lembrarem daquela equação da parábola, o termo lá, que é o termo que dá se a parábola, aquele termo A, né, de uma equação de uma parábola, tem aquele termo que multiplica a variável quadrática, na verdade o x, ele era negativo, a concavidade é para baixo, né? Só que ele era inversamente proporcional, pessoal, à velocidade. Ou seja, quanto maior o valor da velocidade, menor o termo. E menor o termo, a parábola fica mais aberta. É uma análise matemática que você pode fazer. Novamente, vou aumentar mais ainda a velocidade, chegar no valor máximo aqui, ó. Então, quando eu lançar no valor máximo, olha onde que vai cair essa bola. Eu posso até mudar, né, da bola de futebol aqui, ó. Nas mesmas configurações, eu posso lançar um carro. Então, da mesma altura inicial, com a mesma velocidade inicial, lanço esse carro, olha o carro aí. Repare, pessoal, ele seguiu a mesma trajetória. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente não está considerando a questão da resistência do ar. Então, os parâmetros que vão determinar a trajetória aqui são a velocidade inicial dele e qual que é a altura de lançamento. Eu posso colocar os vetores, né? Para a gente observar, no caso aqui o vetor velocidade, vou lançar aqui de novo, você observa o vetor velocidade desse carro.
é bem interessante, vou colocar aqui lento, que ele diminui um pouco o tempo que isso ocorre, para você observar, ó, olha o vetor velocidade, sempre tangenciando a trajetória. Eu posso colocar as componentes desse vetor, então observe que as duas componentes, a componente horizontal não muda, vou até diminuir aqui o valor da velocidade e fazer novamente esse lançamento. Olha aqui esse valor, a velocidade horizontal não muda e o vetor da velocidade vertical aumenta. Olha, por acaso aqui eu acertei bem no alvo aqui que eu tinha colocado, que é uma brincadeira que você pode fazer, né? Você pode colocar aqui o alvo em uma certa distância, você pode mover esse alvo aqui, ó, e fazer continhas, né? Poxa, com que velocidade eu tenho que lançar dessa altura para chegar nesse alvo? Vou apagar aqui, pessoal, bem interessante, eu consigo apagar, né? Eu vou aumentar um pouco mais a altura aqui de lançamento e vou fazer um lançamento de um outro objeto de 15 metros com algumas velocidades aqui. Primeiro uma velocidade bem baixa, deixa eu escolher um outro objeto aqui. Eu gostaria que tivesse um foguete, pelo que eu vou falar agora, né? Mas eu não tenho esse foguete, então vou pensar no carro mesmo, que seria algo que poderia transportar alguém. Então, dessa altura, se eu lançar o carro com essa velocidade de 2 metros por segundo, então tá aí, ó. Esse vai ser o movimento aí, bem lento, né? Coloquei não um movimento normal, botei um movimento lento. E a trajetória que ele vai seguir. Eu aumento essa velocidade para 5. Vamos logo para 10, ou para 5. Vamos para 5. E lanço novamente. Quando eu lançar novamente, observem, pessoal. Ele já vai mais longe. Eu posso agora ir para 15. Quando eu lançar para 15, observe que ele vai bem mais longe ainda. Vamos no máximo que ele me permite aqui, pessoal, 30. E quando eu lanço, olhem só a trajetória. Então vou deixar algo para vocês pensarem, que é um experimento do Newton. É um assunto que a gente vai ver mais à frente, mas é só para vocês pensarem. E se por acaso, pessoal, esse canhão fosse colocado no Everest, ponto mais alto da Terra, e você conseguisse imprimir uma velocidade, cada vez mais aumentar a velocidade, qual o movimento que você esperaria que esse carro fosse fazer se você colocasse uma velocidade muito alta? Tentem fazer essa representação. Desenhe aqui a Terra, né, como um círculo, e coloque aqui um pico aqui, o Everest, um canhãozinho lá em cima, e vá aumentando a velocidade, ó. E observe, o que aconteceria se você aumentasse muito essa velocidade? Eu vou deixar esse exercício para vocês pensarem nele, né? Isso, na verdade, foi um experimento aí proposto por Newton, é bem interessante, que vai entrar no assunto que a gente vai ver lá na frente. E por último, pessoal, para a gente terminar aqui a aula, é só observar o seguinte, ó. Se eu mudar aqui a altura de lançamento e não mudar a velocidade, quando você lança novamente o objeto, você pode ver que a trajetória é outra, o alcance é outro. Então, os parâmetros que vão influenciar realmente aonde que o corpo vai chegar e o tempo que ele vai cair, e a equação da trajetória que vai ser descrita, ó, outra equação de trajetória, são os parâmetros altura e velocidade inicial. Ok, pessoal, eu fico por aqui, a gente termina a nossa aula. Tentem fazer essas propostas de exercício que eu falei para vocês, resolvam os exercícios da lista que vai ser passado também, e fiquem na paz.